Fala, investidores! Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí sintonizado no canal Atríade. E nesse vídeo nós vamos falar dos resultados do quarto trimestre apresentados pela companhia SLC Agrícola, uma das companhias queridinhas do nosso agronegócio. Nós vamos calcular nesse vídeo o valor intrínseco das ações segundo o método do Benjamin Graham, trazer para vocês também o cálculo do preço teto segundo o método Barsi para você que está investindo na companhia pensando em dividendos e obviamente vamos analisar os principais resultados e recomendações dos analistas de mercado. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores! Ontem, no dia 6 de março, a SLC apresentou aqui os seus resultados do quarto trimestre. E é claro que a gente vai trazer os principais destaques para vocês aqui no canal. Mas antes, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da SLC. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, para a gente começar, eu vou trazer para vocês aqui o preço das principais commodities que a SLC Agrícola produz. Pois, como é de praxe aqui no canal, sempre que a gente vai falar de uma companhia do agronegócio, a gente precisa trazer os principais números das commodities que essas companhias produzem, pois o preço dessas commodities vai afetar diretamente o resultado da empresa. E para começar, aqui na apresentação, o gestor ele já coloca o preço do algodão. E como a gente pode perceber que nesse gráfico, ele veio subindo bastante nesse último ano. Ou seja, o algodão, que é uma das commodities aí que a SLC produz, vai ajudar bastante nos seus resultados nesse quarto trimestre. Quando a gente olha para a soja, a gente percebe que o preço da commodity no mercado caiu bastante nesse último ano, ou seja, isso vai atrapalhar um pouquinho os resultados da SLC. E a mesma coisa aqui para o milho, que caiu bastante nesse quarto trimestre. Bom, dando sequência, investidores, vamos trazer aqui uma informação bem importante sobre a SLC, que é a questão da sua produtividade, a produtividade das suas safras. Nesse ano 22/23, a SLC teve um resultado aqui 11% maior quando a gente fala aqui da safra de soja, 5,8% maior quando a gente fala aqui da safra de algodão e 29,5% maior na safra de milho. Ou seja, a companhia ela foi muito mais eficiente e colheu muito mais soja, algodão e milho nesse ano fiscal. E com certeza, investidores, isso vai ser refletido aqui nos destaques financeiros da SLC. Quando a gente olha aqui os números de receita líquida e compara o quarto trimestre do ano passado com o atual trimestre, houve uma queda de apenas 1,4%. Vai lembrar, investidores, que receita líquida é tudo que a companhia vende. E vai lembrar que houve uma queda forte na commodity de soja e também de milho. E obviamente isso se reflete aqui na receita líquida da SLC. Quando a gente analisa a receita líquida anual, a queda foi de apenas 1,9%. Ou seja, nesse último ano a companhia vendeu aqui 1,9% a menos em comparação com o ano anterior. Quando a gente olha aqui os números de lucro líquido da SLC, ela fechou o ano de 2023 com menos 29%, e esse é um número preocupante. Os resultados da companhia vêm caindo bastante aí desde o primeiro trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado também fechou com queda nesse ano de 13,1%, no trimestre aqui ele teve uma alta de 3,9% e o fluxo de caixa da companhia caiu 57% nesse ano. Deu para perceber, investidores, que os resultados da SLC foram afetados drasticamente pela queda das commodities da soja e também do milho. Ainda assim, quando a gente analisa aqui a capacidade de geração de caixa da SLC, no ano aqui de 2022, ela teve um resultado espetacular e nesse ano de 2023, ela teve o segundo melhor resultado aí da sua série histórica, que vem aqui desde 2017. Ou seja, por mais que os resultados desse ano de 2023 não tenham vindo tão bons, a companhia teve uma excelente geração de caixa. Então é importante a gente olhar um pouquinho para trás para entender por que os resultados vieram ruins. Pois quando a gente compara com o ano aqui de 2022, que foi um ano espetacular, fica muito difícil a companhia bater esse número aqui de 2022, pois nesse período as commodities estavam bombando lá no mercado internacional. Para a gente fechar nossa análise aqui dos resultados, vamos olhar a parte de dívida líquida e depois eu vou trazer para vocês as informações de dividendos.
até porque a gente vai calcular o preço teto segundo o método Barsi daqui a pouquinho. O endividamento aqui da SLC fechou nesse ano de 2023 em 1,06 vezes, ou seja, o seu indicador dívida líquida sobre o EBITDA fechou em 1,06 vezes, e vale lembrar que no ano anterior estava em 0,75. Não é uma variação muito alta, mas nós investidores precisamos ficar de olho aqui nesses números. E agora, investidores, vamos olhar um pouquinho aqui sobre a distribuição de dividendos da companhia. Até porque tem muito investidor aí que tem a SLC na carteira visando aqui a distribuição de dividendos. Segundo a proposta aqui da administração da companhia, ela deve distribuir 50% do seu lucro líquido ajustado em dividendos para os seus acionistas. Vale destacar que no ano aqui de 2020 ela distribuiu 4,6% em dividendos para os acionistas, no ano de 2021 5,9% e no ano de 2022, aquele ano que foi os melhores resultados aí da SLC, ela distribuiu 6,3% em dividendos. E vai lembrar, investidores, que eu estou falando aqui desses percentuais, ele não tem nada a ver aqui com a proposta de administração. Esse percentual aqui é em relação ao valor das ações cotadas lá na época. Ou seja, a proposta da administração da companhia nesse ano de 2023 é distribuir para os seus acionistas 4,7% em dividendos. E para animar você aí que está pensando em investir na SLC, a companhia está com um programa de recompra e cancelamento de ações. Ou seja, a companhia tem o objetivo de fazer a recompra de parte de suas ações e também eliminar 2% das ações em circulação no mercado. E isso ajuda muito você que já é investidor da SLC, pois vai diminuir a sua diluição das ações, além, é claro, de mostrar que a SLC está super confiante nos seus resultados, pois a companhia não ia comprar as suas próprias ações se ela não tivesse certeza de que as ações iriam subir. Ou seja, notícia positiva aí para nós investidores. Bom, depois de analisar aqui os resultados, como será que o mercado está olhando para a SLC? Vamos dar uma olhada aqui nas principais recomendações de mercado. Para a gente começar, eu trouxe uma recomendação do Bank of America. E segundo essa matéria aqui do E-Investidor, o Bank of America elevou a sua recomendação para a SLC agrícola. Dando uma olhada aqui nos principais detalhes da matéria, o Bank of America, que antes estava aqui recomendando a venda das ações da SLC, alterou essa recomendação para neutra e colocou o preço-alvo em R$ 22. Ou seja, os analistas aqui do banco estão vendo uma melhora da companhia aí nos próximos meses. E um destaque importante, investidores, essa matéria aqui saiu no dia 25 de janeiro desse ano, ou seja, foi uma análise bem recente feita aí pelo Bank of America. Para a gente fazer aquela melhor de três, eu trouxe aqui uma recomendação da Genial Investimentos. E segundo os analistas da Genial, eles estão recomendando a compra das ações da SLC com o preço-alvo aqui na casa dos R$ 23. Vai lembrar que a cotação nesse momento está em R$ 19,48. Ou seja, temos uma casa de investimentos aí apostando forte na alta das ações da SLC. Além da Genial Investimentos, eu trouxe aqui também uma recomendação da XP Investimentos. Segundo os analistas aqui da XP, eles analisaram 3 companhias aqui do setor do agronegócio. E a SLC, obviamente, está aqui no meio dessa análise. Segundo os analistas aqui da XP, eles estão recomendando a compra das ações da SLC, porém o preço-alvo está lá na casa dos R$ 58. Ou seja, os analistas aqui da XP estão super otimistas com o crescimento da companhia nesse ano de 2024. Portanto, investidores, nós temos aí o Bank of America recomendando neutro para as ações da SLC, a Genial Investimentos recomendando compra, a XP recomendando compra com o preço das ações lá na casa dos R$ 58 de preço-alvo. E para a gente fechar aqui a nossa análise, eu trouxe uma recomendação do BTG Pactual. Segundo os analistas aqui do BTG, a recomendação também é de compra com preço-alvo lá em R$ 29. Projetando esses ganhos de capital aqui no gráfico, investidores, usando aqui a plataforma do TradingView, se eu for replicar aqui a recomendação do Banco BTG Pactual, utilizando aqui os R$ 19 do momento e projetando lá para casa dos R$ 29, o ganho de capital que você, investidor, teria seria de 49%. É uma excelente alta aí das ações da SLC para esse ano de 2024. Ou seja, o mercado em geral está bem otimista com a companhia. Mas para entender se esses valores aqui de preço-alvo, investidores, está fazendo sentido, eu vou calcular com vocês aqui o valor intrínseco das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham.
Para você que já segue o canal aí há bastante tempo, já deve conhecer o Benjamin Graham e também já deve ter visto aqui a nossa planilhinha. Porém, se você é novo aí no canal, você está esperando o que para se inscrever? Inscreva-se e deixa o like aí pra gente. Eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar muito a tomar uma boa decisão de investimento. Bom, investidores, como vocês já sabem, todo trimestre a gente analisa os resultados das companhias aqui no canal e calcula o valor intrínseco segundo a metodologia do Benjamin Graham. E nós temos aqui os resultados do segundo trimestre, do terceiro e agora desse quarto tri. Deu para perceber, investidores, que o preço das ações oscilou bastante nesse período. E essa diferença aqui de R$40 lá no segundo tri para o valor atual de 19 é por conta do cancelamento das ações que a companhia vem realizando nesse ano. Mas em linhas gerais, a gente viu uma queda aí das ações nesse período, pois a margem de segurança aqui oscilou bastante também e veio aumentando trimestre a trimestre. As ações da SLC possivelmente estão baratas aí no mercado. E a gente descobre isso exatamente olhando aqui a margem de segurança. Eu peguei os dados aqui desse quarto trimestre, então juntei aqui o valor da cotação das ações, preenchi o LPA que eu peguei lá no site Status Invest e também aqui o indicador VPA. E segundo a metodologia aqui do Benjamin Graham, segundo a fórmula dele para calcular o valor intrínseco das ações, a cotação ideal aí para a SLC seria de R$26,13, ou seja, uma margem de segurança de 35%. Mas vale lembrar, investidores, que essa aqui é a fórmula original. A gente tem aqui no quadro abaixo a fórmula atualizada com as variáveis novas aqui de PL e VPA para as companhias atuais, pois vale lembrar, a fórmula original foi criada lá em 1940. E segundo a nossa fórmula atualizada, o valor intrínseco ficou aqui em R$33, com uma margem de segurança de 74%. Ou seja, investidores, está bem perto ali dos números colocados pelo preço-alvo dos analistas de mercado. Sendo assim, parece que a SLC está em um excelente momento para se investir. Ela está com uma excelente margem de segurança, segundo a metodologia do Benjamin Graham. Mas como eu sempre digo, investidores, utilizar uma fórmula para tomar decisão de compra ou de venda de uma ação não é a forma mais inteligente. Você precisa analisar todo o contexto do mercado, a macroeconomia e principalmente os indicadores de valuation das empresas. A gente vai olhar os indicadores da SLC daqui a pouquinho. Mas é importante destacar para vocês que não usem apenas uma fórmula para tomada de decisão. Não vamos ser ingênuos, uma fórmula como essa aqui não vai te salvar e não é uma fórmula mágica. No entanto, investidores, eu tenho certeza que ela ajuda muito a gente a ter um norte aí para onde a companhia está caminhando, principalmente quando a gente analisa aqui trimestre a trimestre. Se você quiser essa planilha para te ajudar, principalmente a calcular as companhias que você está investindo, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E de brinde vocês já levam aí o cálculo do valor intrínseco de várias empresas que a gente vem gravando aqui no canal. Então, se você quiser fazer o download, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, agora a gente vai dar uma olhada nos principais indicadores de valuation aqui da SLC antes da gente calcular o preço teto segundo o método Barsi. A ideia aqui de analisar os principais indicadores é a gente ter uma fotografia do passado da empresa. Dessa forma, a gente consegue vislumbrar o futuro crescimento aí da SLC. Para a gente começar, vamos falar aqui do PL, o indicador mais conhecido aí da bolsa, o preço sobre lucro. O PL aqui da SLC está em 7,49. Quando a gente olha aqui o histórico da companhia, a gente vê dois dados bem distorcidos aqui, um em 2012 e outro em 2016. E isso, obviamente, atrapalha muito aqui o cálculo da média, que está em 17,68. Então eu costumo olhar os 5 últimos anos para a gente ter uma ideia aí da média realmente da companhia. Deu para perceber, investidores, que o PL aqui da SLC girou entre 7,40, 15,17 e atualmente está aqui em 7,49. Parece um dos menores PLs da companhia nesse momento. Isso vai de encontro com o cálculo do valor intrínseco das ações. Parece realmente que as ações da SLC estão bem descontadas aí no mercado, mas vamos analisar também outros indicadores. Um indicador que eu também gosto muito de analisar é o P sobre VP, que também compara o preço das ações, porém com o valor patrimonial da empresa. Ele traz para a gente aqui um valor de 1,66, e quando a gente abre o histórico, a gente percebe aqui a média em 1,34, ou seja, em 1,66 está acima da sua média histórica. Então, isso mostra pra gente que talvez as ações não estejam tão baratas aí no mercado. Mas vale lembrar que o P sobre VP já chegou a valer aqui 2,47. Ou seja, a gente precisa analisar outros indicadores também. Um indicador que eu gosto muito de analisar também é o LPA, lucro por ação. E ele vai ajudar a gente a ter uma visão melhor aqui do indicador PL. O LPA aqui da SLC está em 2,59. Quando a gente olha a média histórica da empresa, gira em torno aqui de 2,35, a gente percebe que está trabalhando
um pouco acima da média. Ou seja, assim como o preço das ações caiu bastante nos últimos meses, o seu lucro por ação também caiu. Ou seja, isso não quer dizer que a companhia está indo mal, mas pode mostrar pra gente que o PL está bem dentro aí das médias e não está muito fora do que a gente está imaginando. Bom, vamos dar uma olhada rápida aqui nos indicadores de eficiência e rentabilidade. Eu não vou passar pela parte de endividamento, pois a gente já viu isso atualizado lá na apresentação de resultados. Falando aqui dos indicadores de eficiência, a margem líquida da SLC gira em torno de 11,95%. Quando a gente analisa o histórico da companhia, que está aqui em 8,96%, isso significa que a companhia vem apresentando uma margem líquida acima da sua média histórica. É um resultado positivo para nós investidores. Mostra que a companhia vem sendo eficiente nos últimos anos. Olhando aqui o indicador de rentabilidade ROI, que significa retorno sobre o equity, ele traz para a gente o número de 22%. É um excelente ROI para uma companhia. E quando a gente olha a média histórica da SLC, que gira em torno de 11,33%, a gente percebe que nos últimos anos ela entregou um excelente retorno sobre o equity para os seus acionistas. E o mesmo a gente vê aqui no ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que está em 18,45%. Quando a gente olha aqui a média histórica, que gira em torno de 9,88%, a gente percebe que a SLC vem entregando bastante resultado aí para os acionistas. Sendo assim, investidores, a gente percebe que o preço das ações estão caindo aí nos últimos trimestres por conta dos resultados da companhia e também pelo fato dela ter sido afetada pela queda das commodities de soja e de milho. No entanto, ela veio mantendo a sua rentabilidade e a sua eficiência operacional. No entanto, será que esse valor aqui de R$19,43 é um valor interessante para você, investidor, que está pensando aqui em receber dividendos? Quando a gente olha aqui o gráfico de histórico de dividendos da empresa, a média gira em torno de 4,04%. No entanto, nos últimos 3 anos, ela vem entregando um dividendo acima da sua média. E para ajudar a gente a entender isso melhor, eu vou aplicar aqui o cálculo do preço teto segundo a metodologia de investimentos do nosso grande investidor Luiz Barsi. Para ajudar você, investidor, que está pensando aí em colocar a SLC na sua carteira de dividendos. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi, eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi, ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia, investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira, seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis, como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. E esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. Um exemplo disso é aqui a Klabin, que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador, que mostra para você, investidor, onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da SLC e o site da AGF+, traz para mim aqui 2 cálculos de preço teto, o projetivo e o preço teto médio. Vai lembrar, investidores, que o projetivo está projetando o futuro crescimento da companhia e o preço teto médio ele é um cálculo mais conservador, ele pega o histórico de distribuição de dividendos e faz o cálculo do preço teto. Segundo o preço teto projetivo, você pode comprar as ações da SLC Agrícola até R$ 23,00 que você tem uma margem de segurança. Vai lembrar que a cotação está aqui em R$ 19,37. No entanto, quando você analisa aqui o preço teto médio, que é o método mais conservador, você pode comprar até R$ 11,59.
centavos. Ou seja, segundo o preço teto médio, você não tem margem de segurança para investir com o preço das ações aqui em R$19. Portanto, não seria o momento aí de investir na SLC agrícola seguindo o método mais conservador aí do Luiz Barsi. Mas e aí, investidores, o que vocês acharam dessas informações? Faz sentido para você investir na SLC nesse momento? Vale lembrar que as recomendações de mercado, todas elas aí indicando a compra das ações. O cálculo do valor intrínseco também mostrou aí uma excelente margem de segurança. E se você está focando aí em dividendos, o cálculo do preço teto segundo o método Barsi está mostrando uma oportunidade aí no preço teto projetivo. Mas e aí, vale a pena ou não vale investir na SLC? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E um outro ponto também, investidores, quem de vocês investe aí no agronegócio? Eu vejo pouca gente falando de empresas do agronegócio e todo ano eu vejo diversas matérias falando do agronegócio brasileiro que vem batendo recorde atrás de recorde. Comenta aí se você investe e já pôs o pezinho no setor do agronegócio brasileiro. Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.